apresentar, eu sou o irmão Gesiel, estou aqui dirigindo o podcast de 2 em 2. Eu vou chamar aqui o nosso convidado da noite, uma pessoa que eu conheci há poucos dias, já ouvi, tinha conhecido de ouvir falar, né? Mas que nesses dias a gente teve juntos. E eu queria convidar para cá, para ocupar a nossa cadeira aqui do podcast de 2 em 2, o pastor e amigo Adalto Reis dos Santos. Pastor, a paz do Senhor Jesus, fique à vontade, sinta-se em casa, e nós estamos aqui compartilhando das bênçãos de Deus, e em especial que Deus possa usar o Senhor poderosamente. Glória a Deus. Eu sou o pastor Adalto Reis, para nós é uma alegria estarmos aqui para contar um pouco da nossa história, o nosso testemunho. Eu sou casado com a missionária Carla, pai da Sara, e posso dizer que eu sou um homem realizado. Já temos algo em comum, viu, pastor? O nome da minha filha também é Sara. Olha que bênção. Muito bem, pastor. Estamos aqui com o pastor Adalto Reis, né? Pastor da Comadésima, Igreja Assembleia de Deus aqui na cidade de Crateús. Fica ali localizado na Avenida José de Oliveira Camerino, 362, Morada dos Ventos 1. Pastor Adalto Reis, sinta-se à vontade de estar aqui na sua casa. Eu queria que, assim, de uma forma mais formal, você se apresentasse a sua igreja e, mais uma vez, a sua família. E, em especial, eu já queria fazer uma pergunta: o que levou o senhor a vir para Crateús? Oh, glória. Eu sou natural de Fortaleza, sou filho dos homens, eu sou filho caçula, e o filho caçula é sempre o mais espoletado, né? Como diz o cearense. E, como eu disse, sou casado com a missionária Carla, a mulher extraordinária, e é o presente de Deus na minha vida. Tenho uma filha abençoada. Estou na obra aí há quase 20 anos, fazendo missões, construindo templos, estruturando igrejas, para a glória de Deus. Sou cantor, compositor e dei uma de escritor. Rapaz, então eu acho que eu errei aqui a apresentação. Queria dizer pastor, cantor, escritor. Mas que bênção, pastor. Glória a Deus. Muito bem. Pastor, e o início da vida cristã? Como começou? Como já nasceu no lar evangélico? Como foi os primeiros passos? Eu já nasci no lar evangélico, né? Minha avó é da Igreja Católica, né? Tipo uma beata da Igreja Católica, que conheceu Jesus, trouxe Jesus para casa, apresentou os filhos, minha mãe aceitou Jesus. Quando eu me dei por conta, eu já estava no meio evangélico. Mas aos 14 anos, né, eu me afastei. Eu lembro que com 12 anos de idade eu recebi uma revelação. Uma irmã olhou para mim e disse assim: olha, Deus manda eu te dizer que quando você for dormir na sua cama, você ora que Ele vai lhe dar uma visão. E eu olhei para ela e disse: não, mas não é para mim não, porque eu dou meio de gente. assim como o senhor riu, a irmã riu. Ela usou a expressão cama porque é onde se dorme, né? Ela disse assim: não importa aonde você for, quando você for dormir, ore que Deus quer te dar uma visão. E eu ignorei, mas 10 anos depois, Deus estava me mostrando uma visão. A visão, e nesse dia ele disse assim: era essa visão que eu queria te mostrar 10 anos atrás. Eu nasci no evangelho, mas aos 14 anos eu entrei num grupo de teatro lá no Teatro José de Alencar, e eu comecei a fazer teatro. A nossa vida era muito sofrida, e foi o meio que eu encontrei de trabalhar. Eu comecei a ganhar dinheiro fazendo apresentações, fazendo artes cênicas, e eu trabalhava com palhaço, né? Eu trabalhava em peças teatrais. A peça teatral que eu participei, foi uma das melhores de Fortaleza, chamada Enquanto o Mundo Pega Fogo. Eu comecei a ganhar dinheiro, e aí nisso eu comecei não mais tempo para ir para o culto. Aos 14, de quase 15 anos, eu fui morar no centro da cidade, longe do meu pai, longe dos meus irmãos, só com um grupo de amigos, porque eu não podia estar indo e voltando. Eu viajava muito, então eu tinha que estar num lugar. Eu passei 8 ou foi 7 anos afastado.
Pastor, essa parte é a parte da infância, até 12 anos. Antes desses 12 anos, foi aquela criança que participava das coisas da igreja, estava sempre, cantou no brinco, conjunto Brilho Celeste, não? Não, eu puxei muito gravata de pastor, né? Pedindo para cantar. Para cantar. Eu era mais esperto. Era mais... Não, eu era espoletado demais. Eu não tinha, igual eu não tinha, não. Mas assim, eu era muito ativo, queria participar. Tinha a salinha das crianças que a gente ia. Até hoje, a irmã Raimunda, que era a responsável pelas crianças, né? Quando ela me vê, ela sente muito orgulho. Né? E não só eu, como outros que passaram. Até hoje, ela ainda é a tia das crianças. Até hoje, ainda, até hoje. E eu guardo na memória a vida dela, porque ela foi uma referência de fé para mim, a irmã Raimunda, lá na Assembleia de Deus Tempo Central, na Congregação Veneza. Eu fui batizado pelo Espírito Santo com 12 anos de idade, e a gente viveu essa experiência, né, de sair nas ruas, de visitar as congregações. Era muito ativo a nossa vida, né? Eu pergunto a questão das crianças, pastor, porque a palavra de Deus vai nos ensinar, né? Nos ensinar. Ensina o teu filho o caminho que deve andar, e quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Então, essa infância é uma parte muito importante para nós que nascemos no meio evangélico, no meio cristão. O senhor era muito envolvido com a igreja desde a infância. Quando teve essa experiência aos 12 anos? É o que mais lhe marcou? Eu lembro que nessa época não tinha cadeira, era banco de caibo e ripa. O chão era de barro. Cheguei a pegar também. O chão era de barro e nós orava. A minha avó fazia, a Dona Maria Júlia. A igreja era muito longe, então eles só iam aos domingos. E aí ela andava 3 quilômetros para ir para a igreja. Ela começou a criar um circo de oração, ela e uma irmã. Na casa dessa irmã criaram um circo de oração. Eu ia, ela obrigava nós a ir. E era tão boa essa obrigação. Hoje os pais não querem obrigar os filhos para a igreja, porque dizem assim, não é por força nem por violência. Mas obriga a tomar remédio, obriga a ir para a escola, mas não obriga a ir para a igreja, né? Muito importante isso. Porque nós não sabemos, quando é criança, a gente não sabe o que é bom para nós. Os nossos pais que sabem. Eles sabem, e é o pai que tem que direcionar o filho. Então, a nossa avó levava nós para a oração, e tinha aquela... Podemos dizer que a avó foi assim um espelho, foi aquela pessoa que, não, a avó, quando criança, chamou a atenção. Eu lembro, é tão forte a memória da minha avó, que eu lembro que ela ia para a nossa casa e ela fazia a gente dormir cantando hino da harpa. O hino da harpa 380, eu acho que é esse, que eu aprendi com ela, que é o maior hino da harpa, né? Rapaz, me fugiu da memória. Mas é a história de Abraão. É a história de Abraão. E ela me ensinou o hino, que é muito grande o hino, é muito grande. É o maior hino da harpa. E eu lembro ela cantando esse hino na rede, cantando passo a passo. Eu aprendi a melodia do hino. Eu aprendi a melodia do hino através da Dona Maria Júlia, que agora mora com o Senhor. Nesse processo, pastor, o senhor via a fé como uma tradição da família, ou você já sentia alguma coisa de Deus, assim, chamado, ou você achava, ou esse acontecido de 12 anos foi o que mais marcou mesmo? Esse foi o que mais marcou de 12 anos, né? Foi o que mais... Eu lembro que a gente ia muito para a vigília, que a gente participava muito de oração. Hoje está mais difícil se ver uma igreja fazendo vigília. Mas na nossa época tinha muita vigília, muita visita. A sua vigília foi com quantos anos a primeira, você lembra? Não, eu tenho muita lembrança dos 12 anos. Dos 12 anos. Isso, tenho muita lembrança dos 12 anos. A minha infância, a minha mãe me conta, eu não lembro, mas ela puxava muito a Bíblia, que eu corria muito na igreja, subia no altar e puxava a gravata dos pastores. Então na igreja eu era muito ativo, sempre fui muito ativo, assim, brincalhão, dinâmico, extrovertido. Mas eu sempre tive convicção. Mesmo no tempo que eu passei afastado, eu sempre tive muita convicção do Deus que eu sigo, do Deus que eu conheço. Nós estamos falando aí da infância, mas começando a entrar na adolescência, é onde você começa com os 14 anos se afastar um pouco. Foi esse período. Como foi? Conta pra gente. Nesse período, eu conheci um grupo de teatro, que na verdade eu fui por causa da merenda.
Lá eles davam Nescau com bolacha. Então, era um escape. Né? Eu lembro que nós subíamos no ônibus por trás e descia por trás, porque não tinha dinheiro para pagar. E nós saíamos correndo. Mas era um lugar onde a gente ia para lanchar. Ia eu, meus irmãos e alguns vizinhos. Mas eu firmei, eu fui um dos que desenvolvi, né? No teatro, na arte cênica. E eu comecei a me engajar, aí fiz aula de teatro, fiz aula de dança, fiz aula de várias danças, chachado, baião, sapateado, fiz aula de canto, porque um ator ele precisa ter uma formação para apresentar, o tom de voz tem que ser adequado. Então isso foi tomando meu tempo. Na proporção que foi tomando meu tempo, eu fui não tendo mais tempo para a igreja. Né? E é na igreja que a gente vai ouvindo os hinos, ouvindo a palavra, recebendo a orientação, a exortação. Sem isso, é muito difícil alguém se firmar. Sem a palavra, sem uma orientação, sem uma palavra pastoral. É muito difícil alguém se firmar. Então eu fui me afastando. Eu lembro que a minha mãe sofria muito com isso. Sofria muito porque ela não me via na igreja, ela não me via em casa. A minha mãe me viu poucas vezes nesses 8 anos, ela me viu poucas vezes. As redes sociais, o WhatsApp não existia, né? Aí eu comprei um celular, aí eu comecei a ligar para ela, mas ainda assim, como eu viajava muito, tinha cantos que eu não pegava. Não era o sinal que a gente tem hoje, não era a tecnologia que a gente tem hoje. E a minha mãe me conta que um dia ela estava tão angustiada que ela, precisando de uma palavra, precisando de uma oração, ela perguntou a Deus: cadê meu filho, Senhor? Por que meu filho não está aqui? E ela disse que o irmão chegou lá na casa dela e disse assim, o Raimundinho, que é o nome da minha mãe é Raimundinho, vamos orar pela irmã fulana de tal, que ela está tão angustiada. E ela diz assim, meu Deus do céu, eu estou tão angustiada, precisando de uma resposta. Ela disse que quando ela chega na casa dessa irmã para orar, que ela começa a orar, Deus toma a irmã em profecia e diz assim, por que tu se preocupa com aquele que está lá? Ele não parte dessa vida sem uma aliança comigo. E ela disse que a partir daquele dia, ela descansou. Que bênção. 8 anos depois, eu conheci minha esposa, a minha namorada, que hoje é minha esposa, e eu queria estar mais perto dela. Então deixei o teatro. Voltei para a casa da minha mãe. Né? Voltei para a casa da minha mãe. E aí comecei a namorar com ela, mas ainda não tinha voltado para a igreja. Mas foi um processo. Antes aconteceu um negócio muito forte. Antes de você partir para esse negócio muito forte, eu quero registrar aos amados ouvintes aqui do nosso podcast. Nós estamos conversando com o pastor Adalto Reis e eu já estou aprendendo um monte de coisa já. Essa de saber que a mãe é peça fundamental no nosso ministério. Fundamental. Aquela que ora, e que nunca fica por registrado. Você nunca desista de orar pelos seus filhos, porque o tempo é de Deus e com certeza Deus vai agir na sua vida. Continuando, pastor. Aí chega esse período, encontra a esposa, que já é esposa hoje. Isso. Como se processou? Aí, antes de eu voltar para a casa da minha mãe, eu fui com boate. Eu era do mundo, eu vivia em festa, eu ia para a praia de Iracema dançar o araqueto, o araqueto quando toca. E quando eu entro nessa boate, eu nunca me esqueço disso. Que eu entro nessa boate, eu nunca tinha entrado nessa boate. Eu nunca tinha entrado em nenhuma boate. Mas nesse dia eu fui convidado para entrar numa boate. E aí a luz acende, apaga, você quase não enxerga ninguém. Quando eu entro nessa boate, eu escuto Deus falar comigo. Eu escuto uma voz dizendo assim, você não é daqui. E eu fecho os olhos e me vem à memória, eu com 12 anos de idade, num banco de ripa pedindo para ser batizado com o Espírito Santo. E eu começo a chorar nessa boate. Porque Deus me fez lembrar que eu sou filho. Deus me fez lembrar que eu sou filho. Isso é muito forte porque Deus vai buscar a gente em lugares improváveis. Eu não tinha expectativa. Eu sabia que se eu morresse naquele dia eu ia para o inferno. Mas Deus estava dizendo, sou eu que te guardo. Eu sofri 2 acidentes de moto. Fui atropelado por um carro. Sofri um acidente de um carro na Serra do Tianguá. Sofri um acidente dentro de um ônibus que 4 pessoas morreram. Mas Deus me guardou.
Deus me guardou porque Ele tinha um propósito. Eu nem sabia que o propósito era esse, né? Mas os planos de Deus são perfeitos. Eu não sei se tem alguém aqui que está afastado, mas eu quero dizer para você: Deus vai buscar você aonde você estiver. Amém. Deus vai te alcançar. Deus vai alcançar você. Pastor, esse período aí, era a idade mais ou menos de quantos anos? Eu tinha uns 17 anos. 17 anos. 17 anos, nesse período. Esses acidentes também foram nessa idade? Não, foi um casado, aí outro solteiro, alguns solteiros, né, outros de Esse próximo acidente aconteceu ainda nessa Isso, idade? alguns acidentes nessa idade, foi. Um dos mais graves foi nessa Quando idade. você ouviu esse chamado, ouviu esse despertar, aí como sentiu? Eu ainda fiquei na boate, mas uma coisa começou a mudar em mim. Aí o que foi que eu fiz? Eu fui para casa depois da festa e eu sentei na cama e eu comecei a falar com Deus. E eu não fazia uma oração muito grande, né? Não se preocupe com o que você vai falar, seja sincero. Oração não é ensaio, é sinceridade. Deus não está preocupado se você fala 2 ou 3 palavras. Deus quer saber se essas palavras vêm do coração. E eu só dizia assim: eu quero voltar, mas eu não tenho força. Me leve de volta. E Deus começou a criar circunstâncias. O diretor do teatro começou a implicar comigo. Aí as coisas já não estavam fluindo, as apresentações estavam diminuindo. E aí Deus foi criando situações. Aí eu pensei: não, mas para mim estar aqui, tendo despesa de água, despesa de aluguel, despesa de luz, eu vou voltar para minha casa. Voltei para casa. Conheci a minha esposa, minha namorada, que hoje é minha esposa. E aí, católica de beijar o pé da santa. E a minha mãe dizia: meu Deus do céu, esse é um menino católico, como é que esse menino vai voltar para a igreja? Mas na verdade, toda noite eu falava de Jesus para minha esposa. Afastado, eu falava de Jesus para ela. Porque eu estava longe da igreja, mas eu tinha convicção do Cristo que eu conheci. E no dia que ela aceitou Jesus, eu voltei. E aí essa volta foi difícil. Porque o meu primo, o Francisco Machado, estava ministrando. Quando ele terminou a mensagem, eu não consegui ficar de pé. Eu levantei minha mão para me reconciliar, mas eu não conseguia me levantar. Parece que havia correntes nos meus pés. E era uma força muito forte. E eu já tinha dito, a minha esposa ficou em pé olhando para mim, mas não conseguia me levantar. Um obreiro que também era amigo meu do teatro, o Anderson, hoje é pastor, acho que pela a Montes, ou a Madureira. Ele veio até a mim, pegou no meu ombro e disse assim: o Senhor é a tua força. Aí ele me levantou. Quando ele me levanta, ele cai em lágrimas. E eu vou andando lá para frente, eu dobro o joelho, e eu lembro que eu disse uma coisa. Fechei os olhos chorando e disse assim: Deus, eu quero ser diferente. Eu não quero ser só mais um crente. Eu quero ser diferente. E essa foi a minha oração naquele altar. Essa foi a minha oração. Eu quero ser diferente. Pastor, mesmo nesse processo de renovo, né, coberto pelas orações da mãe, tendo essas experiências com Deus, teve alguma situação que você se sentiu só? Teve. Foi quando eu passei por um princípio de depressão. Eu casei e um ano depois eu estava na primeira obra. Eu fui dirigir a primeira igreja, eu tinha um ano que eu tinha me reconciliado, um ano só. Porque os obreiros que tinham não queriam dirigir. E o meu pastor chegou para mim e disse assim: olha, eu tenho uma igreja para você dirigir, você está preparado? E eu disse: não, mas eu tenho coragem. Para que eu disse isso? Nunca mais eu deixei de dirigir igreja daquele dia para cá. O ano era 2007. 2009, ou era 2007 ou era 2008? 2009 eu fui fazer o curso de missão lá em Imperatriz. Voltei de lá, fui dirigir a primeira igreja em Canindé. Eu lembro que o secretário de missões, que era o pastor Ramos, ele abriu o mapa do Ceará e disse assim: ó, em qualquer lugar do Ceará eu vou sustentar você. E eu disse assim para ele: pastor, Deus mandou ir para Canindé. Pastor, já começa um desafio muito grande, porque ir para Canindé, né, Mas, ó, é um desafio
Pois é, mas Deus queria me provar em Canidé, porque se eu fosse para qualquer lugar que ele indicasse, ele ia me bancar, ele ia me dar um salário. Mas Deus tinha dito que eu ia para Canidé. Deus falou para mim que eu precisava ir para Canidé. E aí eu passei uma luta em Canidé, porque o ano era 2010. Não, o ano era 2009. Eu fiz um curso em 2009, era 2 meses de lá, eu fui para Canidé. Eu passei um ano em Canidé vivendo por R$50. Tem muita gente que diz assim, pastor só quer dinheiro. Talvez alguém me vê num carro que eu estou agora está dizendo assim, mas ele só quer dinheiro. Mas ninguém sabe quantas vezes a pé eu andei. Quantas vezes eu tive que carregar a minha filha, a minha esposa, para ir de Maranguape para Fortaleza, quando eu fui dirigir a igreja de Maranguape. Quando eu estava em Canidé, que é muita ladeira, era uma caixa de som, a minha filhinha na garupa, se não era a minha esposa e ela segurando a menina, e a gente andando de bicicleta para fazer culto campal, porque não tinha crente, só tinham 2 ou 3 crentes. A igreja, o que rendia, era só dava para pagar o aluguel e o que sobrava era R$50. E eu entendi. Mas esse processo, porque, meus amados, veja o que Deus está nos contando, né? Porque às vezes as pessoas querem ir para o ministério e já querem muita, né? É verdade. E nós estamos aqui diante de um pastor que Deus tem abençoado poderosamente, mas olha os passos, né? Uma igreja que não tinha condição de sustentar, mas que estava ali cumprindo o ídolo do Senhor Jesus Cristo sem pensar nisso, só pensando nas vidas. Verdade. Esse período 2009. Em Canidé foi de 2009 a 2010. Passei um ano lá. Aí de lá eu fui. O secretário de missão, alguém contou para ele da luta que nós estávamos vivendo. Era muito grande a luta que nós estávamos vivendo, não era fácil. Tinha dia que eu ia dormir, eu dividi um ovo para mim e para minha esposa. Eu tenho uma pergunta aqui, pastor, que está aqui me incomodando a fazer, e eu vou fazer pela liberdade que nós temos e pelo pouco conhecimento que a gente tem, mas que a gente já entende o que Deus tem feito na sua vida. A sua esposa, durante esse processo, como ela viu essa, também serva do Senhor Jesus, como ela viu essa situação? Eu me surpreendi, porque a minha esposa nasceu numa família que dava tudo para ela. Da minha rua, minha esposa foi a primeira a ter um computador, daqueles brancão que o tamanho é imenso, mas na época era um momento. Eu era um menino rei pobre de rua, ainda sou pobre até hoje, mas hoje eu consigo me investir melhor. Eu vim ter meu primeiro sapato com 17 anos de idade, porque eu comprei, que minha mãe não tinha condição de comprar. Né? As nossas condições eram muito poucas. A gente era muito feliz. Eu sou muito feliz até hoje. Mas assim, as coisas não me fez feliz. Eu já sou feliz. Eu não preciso de algo para ser feliz. Mas a minha esposa tinha tudo isso. Ela tinha a condição financeira, era bem melhor do que a minha. Era da nossa família na época. E eu me surpreendi porque ela se revelou uma esposa sábia. Porque ela nunca reclamou, nunca murmurou. No dia que ela disse assim, meu filho, o leite da menina acabou. Eu olhei para ela e disse assim, peça o pai, a culpa é dele. Ela disse que foi orar, e ela orou. Naquele dia, uma irmã não ia ter culto, e uma irmã chegou, disse assim, pastor, não vai ter culto não, né? Mas não vai não, avisei, não vi, mas de qualquer forma eu trouxe aqui um pacote de leite, passarinha. Naquele dia Deus nunca deixou faltar. Amém. Ou pouco, ou muito, Deus está provendo. É o corvo, Deus sempre manda alguém. Tinha uma irmã lá em Canidé que o dízimo dela era 3 limão, um girimum, 2 goiabas, 5 ovos. O dízimo dela era isso. Era o que dava no terreno dela. Se o pé de limão dava limão, de 10 ela tirava 1. Se dava goiaba de 10, ela tirava 1. E era uma bênção, porque ia provendo, ia cuidando da gente. Isso, pastor, foi gerando conhecimento, isso foi gerando maturidade cristã. E nisso eu escrevi o primeiro livro. Bom, como eu disse que a gente estava diante de um pastor, não só falei pastor, mas cantor e também escritor, a
bênção de Deus também escrever uns livros e vai apresentar Eu aqui como é esse escrevi processo. 4 fases na vida de missionário. E aqui eu conto toda a nossa história no campo, experiências, conselhos, orientações. Eu conto tudo isso aqui. E isso aqui é a história da minha vida, né? Do que eu vivi. Quem quiser conhecer o pastor Adalto, é esse livro. E aqui eu conto da depressão que eu vivi no ano de 2018, né? De Canindé, já eu chego na depressão. De Canindé, eu fui para Pacatuba. Em Pacatuba, em 3 meses, eu comprei o terreno da igreja. A igreja tinha um ponto alugado há mais de 5 anos. E eu sempre me incomodei com esse negócio de ponto alugado, porque eu acho que a casa de Deus tem que ter endereço. Eu dei minha geladeira de entrada, uma geladeira nova que a minha sogra tinha dado, para comprar o terreno da igreja. E comprei o terreno da igreja. Eu sempre fui dinâmico, extrovertido, e isso incomodou muito alguns obreiros. Porque eu era muito novo, eu tinha 21 anos por aí, 22 anos. Eu era muito novo, então os presbíteros já de idade achavam que era um menino que estava pastoreando, e certo, era um menino que estava pastoreando. Era um menino que estava pastoreando. Mas era um menino que Deus estava mandando ir. Era um menino que se dispôs a ir. Era um menino que estava ouvindo a orientação de Deus para ir. Pastor, nesse processo que você entende isso aí, podemos dizer que você já sentiu o chamado de Deus nesse momento aí, ou você já tinha sentido esse chamado bem antes? Não senti. A gente sente o chamado fazendo o chamado. Né? Eu não foi algo assim, você é o escolhido. Não foi. Eu só fui. E eu costumo dizer assim, só tem um jeito de você descobrir o seu chamado, se você for. Se você começar a cantar, você vai descobrir se tem chamado para cantar. Se você começar a pregar, você vai descobrir se tem chamado para pregar. Se você começar a fazer missão, você vai descobrir se você tem chamado missionário. Porque um curso de missão, eu coloco aqui nesse livro, não forma ninguém um missionário. Ele descobre se você tem esse chamado. Mas não tem curso melhor do que a prática. Porque é na prática que você vai enfrentar os desafios. É na prática que Deus vai se revelar. Né? É na prática que Deus age de acordo com a necessidade da obra. Deus nunca vai curar alguém se não tem ninguém doente. Como ele diz assim, Senhor, cura alguém, mas não tem ninguém doente, como é que Deus vai fazer um milagre se não tem ninguém precisando? Deus age na necessidade. Quando você se dispõe a ir, Deus se dispõe em cuidar. Deus se dispõe em cuidar. Eu sei que essa igreja de Pacatuba eu passei 6 meses. Aí os presbíteros queriam que eu saísse. E ligaram para o meu supervisor e me tiraram dessa congregação. Essa congregação fechou. Passou mais de 7 anos fechada. Quantos membros tinha nessa congregação? Tinha mais de 50 membros. Isso na cidade de Pacatuba. Era uma divisa entre Pacatuba e Maracanã. Quem fosse para o outro lado da rua era Maracanã, quem viesse para cá era Pacatuba. Mas os presbíteros não deram crédito. Eu não sei como é que estão esses presbíteros. Nosso podcast é contando o testemunho de vida, né? Mas às vezes a gente quer até levantar alguma polêmica sobre isso, né? Mas às vezes isso pode acontecer no ministério, né? As pessoas às vezes não entendem o chamado, ou coisa parecida, e isso pode causar, não sei se causou no senhor, acredito que não, mas um desânimo diante do ministério. Você está ali na frente do trabalho e aí acontece e depois você se vê sem nada. É porque assim, eu sempre digo, pastor não tem ovelhas. Pastor só tem um chamado e a família dele. Então, eu não tenho ovelhas, eu não sou dono de ovelhas. Eu estou ali para trazer a palavra, para trazer a orientação. Eu sou um mensageiro. Eu sou só o cano. A água é Jesus. Ele é que é a água. Um cano sem água não é nada. Nunca vi ninguém dizer que um cano sem água é alguma coisa. Mas eu só levo a mensagem. Só. Eu não sou dono de ovelha. Me incomoda quando eu escuto um pastor dizer, as minhas ovelhas não vão. Você não tem ovelha. Jesus disse para Pedro assim, tu me ama, pois apacente as minhas ovelhas.
Ele podia ter dito para Pedro: as ovelhas é tua, cuide que é sua. Nós temos a responsabilidade de cuidar das ovelhas dele. Nós temos a responsabilidade de trazer a orientação bíblica às ovelhas do Senhor. Nós temos essa responsabilidade. Mas nós, pastor nenhum, pode se sentir dono delas. Não pode se sentir. Eu sei que eu soube depois, para mim era só uma transferência. Para mim eu tinha cumprido a minha missão ali. Mas não era. Foi um pedido que foi feito dos presbíteros. Havia 2 presbíteros e 2 diáconos. E eles ligaram para o pastor dizendo: se o senhor não tirar esse menino daqui, nós vamos sair. Resumindo, o pastor me transferiu, eu fui para Maranguape, a igreja fechou. E todos que pediram para mim sair, se afastaram. Todos se desviaram. Hoje essa igreja não existe mais. Estão tentando levantar essa igreja. Ano passado fizeram uma pré-inauguração para começar do zero, que não tinha mais nenhum crente. Desde que o senhor começou no Ministério Camarense. Eu comecei no Tempo Central, que eu amo de paixão, no Tempo Central lá em Fortaleza, da Congregação Veneza. Lembra que eu falei da irmã Raimundo? Isso. E aí, quando eu conhecia como a Desma, uma igreja missionária, uma igreja que investe em missão. E aí eu me apaixonei. E aí saí do Tempo Central. Só que eu posso dizer que eu fui rebelde, assim, não rebelde, mas eu fui negligente. Porque eu saí e não disse para o meu pastor que ia sair. O meu pastor, na época, era o pastor Paulo César, que eu tenho um carinho muito grande por ele está no Senhor hoje. Mas eu saí sem pedir a permissão dele. Essa igreja que você assumiu era como a Desma? Era como a Desma mesmo. Isso. No Tempo Central eu não dirigi ninguém. Aí você foi para Maranguape? Aí fui para Maranguape. Cheguei no Maranguape, era Ponta do Gato. Aí eu comprei um terreno lá, dei uma entrada e parcelei o resto. E a mulher que passou para mim era uma irmã da igreja. O pai dela disse assim: tu é doido de vender esse terreno para esse pastorzinho aí? Eu dou minha alma um diabo para você pagar esse terreno. Era 15 parcelas. Na quinta parcela, não, era 15 parcelas, isso. Na 15ª parcela, eu fui na casa do homem. Eu disse assim: eu sou o que o senhor prometeu sua alma ao diabo, porque o senhor jurou que eu não pagava esse terreno. Eu vou lhe dar uma oportunidade de o senhor se arrepender, para o senhor não ir para o inferno. Ele disse: não, você estava brincando. Mas o senhor falou. E a sua palavra foi pesada. O senhor se arrepende? Ele disse: não, eu me arrependo. Foi uma brincadeira, bobeira. Não, o senhor se arrepende? Não, me arrependo. Então pronto. O senhor está livre dessa palavra que o senhor falou, porque eu vou pagar a última parcela hoje. E paguei a última parcela do terreno. E ganhei outro terreno para fazer a casa pastoral. Eu passei 2 anos em Maranguape. E em 2 anos nós conseguimos 2 congregações. Tinha até uma irmã que, alguns irmãos que ainda hoje eu tenho contato lá, tem gente que você se apega muito fácil, né? Se tornam irmãos mesmo. A irmã Zena, o irmão José, o pastor José, hoje ele é pastor. Ele era tímido, hoje ele é pastor de igreja. A irmã, a pastora Isaíra também, uma bênção na nossa vida. Pastor, coberto mais uma vez assim, mas teve calvários, teve dias de choro, teve dias de angústia. Eu posso dizer que teve mais choro na obra missionária, sempre tem choro. Um dia perguntaram para mim assim: pastor, alguma vez o senhor pensou em desistir? E eu disse: todas as vezes eu pensei em desistir. Todo o campo que eu fui transferido, que eu vi que eu tinha que começar do zero, eu pensei em desistir. Irmão, eu nunca peguei uma igreja pronta. Nunca me transferiram para um canto que dizia assim: essa igreja está pronta, está só cuidar do povo. Eu sempre tive que começar do zero. Sempre tive que fazer massa. Sempre tive que levantar templos. Para depois eu vir a igreja pronta. E na maioria das vezes eu nunca tive a oportunidade de inaugurar uma igreja. Nunca tive o privilégio de dizer assim: eu vou inaugurar. Não tive, perdão, não perdoei. Lá no Tururu eu inaugurei 3 templos. Mas de quantos anos? De vários anos. Eu vim inaugurar em Tururu um templo. Lá eu construí 3 templos em Tururu num período de 9 anos. Lá eu posso dizer que eu inaugurei, depois desse processo todo, né?
Eu passei 2 anos em Maranguape. De Maranguape eu fui enviado para Calcaia, começar uma congregação do zero, dentro de uma favela, na cidade, no bairro de São Miguel. Droga de um lado, droga do outro, e a igreja no meio. Mas Deus nos deu vitória. Deus nos deu vitória. Eu sou muito grato, porque aonde Deus tem nos enviado, Ele tem cuidado. Pastor, me diga uma coisa, nesse processo aí de construção de templo, droga de um lado, droga do outro, necessidade, tem assim, vem à sua memória nesse momento, algo que lhe marcou, que mais chamou a atenção nesse dia? Pode ser, ou foi no Calcaia, ou no Tururu, ou em qualquer lugar, mas antes de chegar em Crateús, não, por onde você passou, tem alguma coisa que mais lhe marcou? Você deve ter tido várias situações, vários momentos em Deus. Se você não tivesse a resposta já, eu até lhe perdoo, você pode até pensar um pouquinho. Mas teve algum momento assim que você mais, irmãos, que me marcou? Ou alguma obra que você construiu, alguma coisa assim que se vem à sua memória esse momento? Quando eu saí de Calcaia, eu fui transferido para outra congregação em Fortaleza. Nessa congregação era um ponto alugado. Esse negócio de ponto alugado me persegue. Essa igreja estava alugada há 15 anos, esse ponto. Há 5 anos, perdão. Quando eu fui transferido, eu tive um sonho que Deus, que viu uma onda muito forte, me pegava assim no colo e me jogava na frente da igreja. E essa igreja estava vazia. Só que essa igreja tinha mais de 60 membros. Mas quando a onda me pega, que a onda destrói tudo, mas ela me segura, ela não bagunça comigo. Ela me coloca na frente da igreja. Era uma mão, tipo água, que vinha e me pegava e me botava na frente dessa congregação, que era um ponto alugado. Eu cheguei para o meu pastor e disse assim: o pastor lá vai tomar a igreja, porque Deus me mostrou que eu estava sozinho lá. Não, você está doido, ele não vai fazer isso. O homem é o homem de Deus. O pastor, o homem de Deus também erra. O homem de Deus também toma decisão errada. Não vai não, vai não. Ele me transferiu no sábado, era um culto de Santa Ceia. No domingo eu fui dirigir o primeiro culto. O pastor alugou um ônibus, ficou na esquina chamando os irmãos para ir para outro canto. Eu fiquei com 5 crentes. Então, fiquei com 3 crentes, 2 eram visitantes. E dirigi o culto. Me marcou muito. Eu fiz uma campanha de oração. Eu chamo relógio de oração. Já fiz aqui na cidade. E eu comecei a pedir ao Senhor um lugar. Eu queria um endereço. Comecei a visitar as pessoas. Os irmãos passavam e zombavam de nós. Escarnecia. A igrejinha deles. Hoje Deus salvou mais 2 pessoas na nossa igreja. E eles escarneciam, zombavam, ligavam para mim fazendo piada. E uma coisa que me marcou, Deus usou uma mulher. Essa mulher, há 5 anos, ela visitava a igreja, mas ninguém nunca perguntou se ela queria aceitar Jesus. E um dia eu falei para ela: a senhora quer aceitar Jesus? Ela disse: quero. Depois de 1 ano nós orando, essa mulher disse assim: pastor, eu tenho um terreno do lado da minha casa. Eu não estou conseguindo mais vir para o culto, que é muito longe, eu venho a pé. O senhor quer para o senhor construir a igreja? Um terreno em Fortaleza, 7 por 27. Quem é que dá um terreno para alguém em Fortaleza? Dado. Nesse tamanho. Eu digo assim: o senhor quer ir lá amanhã? Era de noite, depois do culto. Amanhã eu vou lá, é hoje. A gente foi lá na casa dela, a pé. E eu fui ver o terreno. E aí, pastor, você vai querer? Vou. Amanhã eu já estou aqui limpando o terreno. Me marcou Deus ter provido assim de um jeito extraordinário esse terreno. Em 7 meses, algumas pessoas, alguns irmãos voltaram nesse período de 1 ano. Em 7 meses nós levantamos uma igreja e cobrimos. Em 7 meses. De um jeito assim que eu não consigo. É Deus, não é o homem, é coisa de Deus. E Deus me marcou. Quando eu cheguei aqui também, outra coisa que me marcou quando eu cheguei aqui, mas eu vou contar mais para frente. Eu estou aqui conversando com o pastor Adalto Reis, pastor aqui da Comadésima, aqui em Crateús. E se eu tinha uma coisa em comum, que são as nossas filhas se chamar Sara, eu encontrei outra, pastor. Foi? Porque eu já também construí 3 igrejas, Oh, né? glória. Não totalmente todas, mas das 3, uma a gente auxiliou
na obra, mas 2 a gente trabalhou fielmente. Eu vendo você contando sua história e olhando para mim e pensando nessas situações que a gente vivenciava, e o que mais me chamou a atenção foi quando o Senhor disse: é Deus purinho, porque a gente não tem força para nada, né? É Deus que faz isso, né? Usando homens para a glória de Deus, para avançar no reino do Senhor Jesus. Terminou ali de construir essas igrejas, aí a chegada em Crateús, ou teve mais alguma coisa? Eu fui para Tururu. O nosso pastor fez uma reunião com um grupo de 5 pastores. Havia um terreno em Tururu, a igreja estava no altura de 1,5 m. E ele fez uma reunião porque ele recebeu uma proposta de vender o terreno para outra igreja. E ele perguntou às 5 pessoas que estavam lá, 6 comigo: vocês concordam? Todos concordaram. Quando ele chegou na minha vez, eu disse: eu não concordo. O senhor pagou quanto naquele terreno? Ele disse: nem um centavo. Pois se o senhor ganhou, é porque Deus tem uma obra lá. Deus tem uma missão com a 1/10 lá. Aí ele disse assim: mas pastor Adalto, eu não tenho quem mandar. Eu digo: eu sou o único daqui que sou contra. Então eu me apresento aí. Ele olhou para mim e disse: você é doido. A igreja tu acabou de construir, passou 7 meses trabalhando de noite para construir uma congregação, para agora tu ir para um lugar para começar do zero. Ele disse: pastor, eu estou dizendo que não aprovo vender, eu tenho que trazer a solução. Então eu me coloco como solução para esse problema. Tem pessoas que têm muito prazer em criticar, mas não traz solução. Entende? Eu disse para o pastor: olha, eu sou contra e eu estou lhe dando a solução. Eu vou para Tururu. Ele disse que passou a noite aperreado. Ele entendeu que Deus queria que eu fosse. E eu fui. Cheguei em Tururu no ano de 2015. Tinha um total de crente 0. Não tinha um pé de crente para fazer um chá. E foi difícil. Foi no Tururu que eu passei um ano evangelizando. E não ganhei uma alma. Aí eu caí em depressão. Aí eu senti o baque, porque eu comecei a me questionar. Eu ouvia piadas: cadê o missionáriozão? Cadê o bichão que ganha alma? Eu fui judiado assim. E com essas cobranças eu comecei a me cobrar. E esse foi um dos motivos que eu caí em depressão. Essa depressão, pastor, além de ter acontecido não ver essas almas se convertendo, algo chegou a falar no seu coração que tinha sido assim, porque devido a alguma situação que você já tinha passado, ter confrontado os outros irmãos por ter tomado a decisão de ir para lá? Não foi. Eu comecei a me cobrar. Eu comecei a me cobrar tanto que não era normal. Porque onde eu chegava, Deus abençoava, as coisas aconteciam. Em Tururu foi diferente. E eu comecei a trabalhar no templo. Deus me mostrou um sonho, que eu construí o templo. Do jeito que está lá, foi do jeito que eu sonhei. O primeiro templo, né? E eu chegava na frente do templo, eu olhava e Deus dizia: agora chama o povo. E eu dizia assim para Deus: eu não vou chamar não. Eu de terno, não vou chamar não, Senhor. Eu já chamei, esse povo é duro. Eles não querem vir não. E Deus falou assim: dê uma volta e chame o povo. E no sonho, eu dava uma volta e chamava o povo. Quando eu dava essa volta, que eu parava de frente para chamar o povo, a igreja estava cheia. No dia da festa, eu vi essa igreja cheia. Deus fez tantas coisas no Tururu, que se você chegar lá e perguntar quem é o pastor Adalto, não tem ninguém que fale mal. Porque para a glória de Deus, por onde eu passei, eu dei um bom testemunho. Eu não saí devendo ninguém. Eu não saí com as amizades. Se tem alguém que não gosta de mim, não gosta de graça. Porque se eu pudesse ser amigo das pessoas... Geralmente, pastor, eu vejo assim, quando a gente está na frente de um trabalho, né, principalmente da obra de Deus, nós vamos encontrar esses desafios. Tem a nossa forma de trabalhar, aquilo que Deus está falando no nosso coração. Tem pessoas que não vão concordar, que não vão achar. Agora, eu não posso negligenciar a obra de Deus por esses abençoados que ainda não entenderam esse chamado. Às vezes a forma de você orar, a forma de você pregar, a forma de você conduzir um culto, de você conduzir a igreja,
vai agradar uns e vai desagradar outros. É verdade. Parece normal. Mas Deus, depois dessa depressão, eu saí da depressão quando eu fiz. Quanto tempo de depressão? Eu não lembro. Você acredita? Eu não lembro quando entrei e não lembro quando saí. Eu comecei a não conseguir dormir. Porque, aí como é que você sabe que você está com depressão? O médico foi que me disse. Eu não sabia, eu não sei como era a depressão. Mas eu comecei a não dormir direito. Eu tinha, o médico chama de paralisia do sono. Eu acordava e não conseguia mexer. Eu sentia dor muito forte no estômago. E uma dor que não comia nada, dor vinha. Então, eu comecei a travar o maxilar do nada, a mão fechava, os nervos. E aí eu fui para o médico, eu queria entender. O meu problema na minha cabeça era só o estômago. E foi 2 horas conversando com o médico. Eu fui em Fortaleza fazer esse exame. Quando ele terminou, ele disse assim, olha, você está com princípio de depressão. Quando ele disse isso, o meu mundo desatou. Porque o que eu mais dizia é que quem tinha depressão estava com o diabo. Então, isso para tudo agora, né? Você achava isso de um depressivo. De um depressivo. Aí Deus te leva. Deus me leva a passar. Conta. Quando eu saí do médico, ele me deu uma receita chamada receita azul. Né? E aí o remédio era daqueles da tarja preta. E ele disse assim, olha, você vai tomar quando você estiver muito angustiado, tá? Mas não tome direto, porque muito vicia muito. Eu decidi não comprar. Eu comecei a enfrentar esse processo. Só eu e minha esposa. Os irmãos não sabiam, a minha família não sabia. O meu ministério não sabia. Já tinha a sua filha nesse tempo? Já tinha minha filha. Mas era novinha, não tinha muito entendimento. Aí eu comecei a montar um violão de papelão. Onde eu vi um papelão, onde eu vi um jornal, eu aprendi no teatro a fazer colagem. Comecei a fazer um violão de papelão. E eu ia me distraindo com isso. Eu sentia muito calor, deitava no chão, olhava o chão todinho, deitava no chão. Eu passava a noite, o dia todo no quarto, não queria ver ninguém. Eu ia para o culto, dirigia um culto campal, que não tinha crente ainda, mas eu não estava no culto. Meu corpo estava lá, na minha cabeça estava em um lugar que eu não sabia onde estava. Eu entendi que a depressão não é algo espiritual, mas o espiritual enfraquece. Você espiritualmente fica fraco. Porque você começa a se questionar, você não vê sentido mais na vida. E eu posso dizer que, por mim, eu não sei as outras pessoas, eu ouvi o diabo falar várias vezes, pega essa tua moto, se taca na frente de um caminhão, e ninguém vai saber que tu fez isso. Vão achar que foi um acidente. Eu entendi que o diabo, ele se aproveita da nossa fragilidade. Nós não podemos dar ouvido ao diabo. Você se sentiu tentado nesse sentido? Foi. E eu quero trazer um conselho a você que está passando por esse processo de depressão. Ouça a voz do Senhor, porque o diabo vai com a sua voz tentar persuadir você a um engano, a uma facilidade. Um caminho de facilidade não é um caminho de Deus. O caminho de Deus às vezes é um caminho de dores. Então, quando o diabo disser assim, esse é o caminho mais fácil, esse é o caminho melhor, não, é o caminho melhor. Às vezes é passar pelo vale da sombra da morte, mas confiando que o Senhor vai sustentar você. Amém. E um dia, numa tarde, eu lembro como se fosse hoje, eu peguei o meu violão, e eu comecei a cantar a frase: vai passar, essa tempestade vai passar, quando sobre o mar você andar, siga confiante em Jesus, vencerá. Deixa esse gigante se exaltar. No momento certo Deus irá. Mostra que você não está só. Vai passar toda dor. Vai passar a aflição. Vai passar. Vai passar. Essa dor vai passar. Depressão vai passar. E eu fui criando um ânimo. Deus começou a mudar a história. Eu digo que eu não lembro quando eu saí, mas eu tenho convicção que esse hino foi a resposta de Deus para a minha alma. Né? Eu entendi que a depressão precisa ser tratada.
E não há caminho melhor do que a família, do que o amor de Deus, do que a misericórdia de Deus. A minha esposa foi uma ferramenta fundamental. Não desista dos seus, porque Deus é aquele que age no amor. Nós estamos aqui conversando com o pastor Adalto Reis, né, vendo o que Deus faz na vida daquele que deseja fazer a vontade de Deus, que se entrega ao Senhor Jesus Cristo. Pastor Adalto Reis, Tururu, terminou, passou esse período, essa fase, né, ver a ação de Deus na sua vida, né, a participação da mão de Deus através da sua esposa. Mas vamos chegando a Crateús, ou ainda tem algum outro processo? E eu vi aqui que você trouxe uns 4, 5 livros aí. Foi. E aí, quando chegaram esses livros? Como foi? Esses 2 livros, esse aqui é o livro da minha esposa, a missionária Carla. Ela também, nessa história, ela conta um pouco da nossa história, na visão dela, né, de como ela enfrentou a obra missionária, como ela enxergou os desafios, porque são perspectivas diferentes, são visões diferentes. O homem tem uma força em áreas e a mulher em outras. E ela conta nesse livro o que eu não sabia sobre mim. E ela começa a se descobrir como um servo de Deus aqui através desse hino. O senhor fez me lembrar agora, pastor, um pastor que eu conheci quando eu me reconciliei, foi ele que me levou para o Evangelho de volta, pastor Newton de Palma, Igreja Batista aqui de Crateús, meados de 98, mais ou menos. Você tem até umas aparências dele. E a esposa dele também era Carla. Você citou aí, eu me lembrei aqui do pastor Newton de Paula. Se você estiver nos vendo, forte abraço, Deus abençoe, pastor. Aí eu cheguei aqui no ano de 2023. Era dia 11 de dezembro, quando eu trouxe a minha mudança. Fiz a posse do primeiro culto. No primeiro culto, eu disse para os irmãos, na primeira reunião, perdão, em 6 meses nós vamos cobrir essa igreja. Eu cheguei aqui, eu cheguei na cidade, a igreja estava na altura de 2,80 metros. Eu visitei nesse período. Foi. Eu visitei a igreja nesse período. Não, o piso não estava feito, precisava levantar ainda 3 metros. E eu disse para os irmãos, em 6 meses, nós vamos levantar e colocar o piso e cobrir. Em novembro, nós vamos colocar o piso. Então, a meta era, em julho, nós cobrir a igreja, e em novembro, nós colocar o piso. Em julho, nós colocamos o piso e o telhado. E eu muito me alegro, porque Deus honrou a palavra. Não havia expectativa. Onde eu ia conseguir 20 e poucos mil, 25 mil para fazer a igreja? Onde eu ia para cobrir? Pastor, nossas histórias são muito comuns, porque eu vivi isso aí, de área de construção. E a última igreja que nós terminamos agora foi na localidade de Mulungu. Fica a 9 quilômetros de Ipaporanga, interiorzinho. E uma das coisas que me chama a atenção é isso, porque algumas pessoas passaram por lá, e é um interiorzinho pequeno, e a igreja ficou numa boa estrutura. E as pessoas, mas uma igreja desse jeito do interior como esse, era para ter sido em tal lugar. E por que não faz lá? O Deus não é o mesmo. Isso. A ação de Deus na vida dos irmãos não são as mesmas. Por que Deus não faz lá? Que às vezes falta a disposição do homem. Disposição para fazer isso. Porque Deus começa a trabalhar depois que a gente começa. Porque na realidade, pastor, a gente percebe, posso compartilhar isso com o senhor abertamente, que a gente vê o agir de Deus. Isso. Onde você menos espera, esse templo foi construído mais de 50 mil reais. Foi gasto nesse templo do Mulungu. Muito mais do que isso. E a gente fica falando, de onde vem? De onde vem? Não se preocupe, Deus só quer que você vá. Comece. Levantar homens que vá. E pronto. Isso. O segredo está aí. Você confiar no Senhor. E eu dei a palavra e confiei no Senhor. Amém. Confiei fielmente que Deus ia prover. E um irmão lá do Pará entrou em contato comigo e disse assim, vou lhe dar o telhado. E mandou 20 mil para a gente comprar o telhado. E aí tinha mão de obra. E Deus foi provendo. Aqui na cidade, eu estou aqui há 2 anos
2 anos, janeiro, fevereiro, março, abril, e 4 meses. Eu escrevi 2 devocionais. Esse aqui, Já aqui em Crateús. já aqui em Crateús. 33 dias aprendendo com Jesus. São lições desde o nascimento até a ressurreição. E por que 33 dias? Porque ele viveu 33 anos, né? Resumiu 1 ano e 1 dia. Isso, 1 ano e 1 dia. E aqui, esse devocional aqui, é o devocional Maria, Lições de Fé. Eu conto as lições que eu enxergo através da vida de Maria, desde o chamado dela até pós-crucificação. E eu consigo imaginar como Maria enxergou as situações. Então, coisas aqui na minha cabeça. A Bíblia não diz, mas eu consigo imaginar como uma mãe pensaria, né? Como Maria agiu ao ver o seu filho dizer que eu tenho um contigo, mulher. Então, o que ela pensou? Então, eu consigo trazer isso para o livro. E esse livro aqui é para desmistificar a ideia de que crente gosta de Maria. E eu gosto, e gosto muito de Maria. Muito. E se todas as mulheres se comportassem como Maria, meu amigo, os homens tinham que lutar para ser igual José. Tem esse livro também muito bom para você que é católico, que é evangélico, aprender. Existe, às vezes, um preconceito muito grande da gente, né? Nas igrejas existe o departamento da Débora, o departamento da Miriam, mas não existe o da Maria de jeito nenhum. E esse livro é mais para isso, para desmistificar essa ideia de que crente não gosta de Maria. Eu estive visitando a igreja do pastor, que pastoreia, cheguei um pouquinho no meio do culto, não sabia bem do horário, mas realmente, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, do tempo que eu fui, né, que ainda não estava coberto, nem nada, nem piso, para o que está feito hoje, a gente vê a mão de Deus agindo. 2 anos e 4 meses. Muito bem. Pastor, estamos caminhando aqui para o final do nosso podcast de 2 em 2, mas eu queria que, antes de terminar, antes da gente falar alguma coisa, eu sei que num podcast como esse, a gente não consegue contar tudo, a gente não consegue, devido ao tempo também, precisamos de mais uns 2, 3 podcasts para contar tudo. Mas nós nos sentimos assim maravilhados com o que Deus fez através da sua vida, e eu sei que tem pessoas que foram abençoadas com isso, mas eu queria, para encerrar, que você deixasse aqui uma palavra de Deus para o nosso ouvinte, do que Jesus fez na sua vida, do que Ele é, e que essa palavra sirva para o nosso amado ouvinte. Fiquem à vontade na presença de Deus para ministrar essa palavra ao nosso povo. Glória a Deus. Eu sou muito grato, porque Deus me alcançou. Eu era um palhaço que se tornou pastor. E Deus mostra com isso que quando nós temos disposição de servir, Ele nos usa. Não importa o seu grau de escolaridade. Deus, isso não importa para Deus. Deus está procurando pessoas dispostas. Deus está procurando homens e mulheres que tenham disposição de servir. Busque ao Senhor. Porque você não foi chamado para assistir culto. Você foi chamado para uma obra. Você não foi chamado para ir na igreja, sentar e ficar vendo o pastor pregar. Isso é bom, isso é útil, mas você foi chamado por Deus para uma missão. Peça ao Senhor para que Ele lhe revele o propósito dele na sua vida. Se disponha, porque as coisas de Deus na sua vida só vão acontecer quando você se dispor. Deus não usa quem não se dispõe. Deus não usa quem não se coloca à disposição. E eu sou muito grato, porque Deus começou a falar comigo em um lugar improvável, numa boate. E a partir daquele dia, Deus tem falado comigo. Ainda hoje, eu sou tão pequeno, tão falho. Tem até um áudio meu rodando aí que eu digo assim, não sou nada não, sou nada. E eu não sou nada. O Senhor é que é na minha vida. E esse amor me alcançou. E eu abracei. Deus tem uma grande obra na sua vida. Você que está me ouvindo aqui. Ei, ouça a voz de Deus nessa noite, nesse podcast. Deus tem uma grande obra na sua vida e Ele vai lhe usar. Só basta você se dispor. Porque a obra é grande. Não coloque obstáculo. Porque Deus é aquele que age no tempo certo. Amém?
Deus abençoe você grandemente. Muito bem. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nós ficamos muito gratos a Deus e felizes pela presença do pastor Adalto Reis aqui conosco. Eu acho que eu vou ter que fazer outro podcast para terminar a nossa conversa. Mas pelo que nós vimos e ouvimos do pastor, temos no coração a certeza de que Deus foi generoso com a vida do Senhor. Deus foi maravilhoso e através desse testemunho, eu creio que Deus está levantando pessoas que estão nos seguindo aqui, vendo esse podcast, para fazer o ID do Senhor, quando vê o que Deus faz na vida daquele que se dispõe a fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A nossa expectativa é fazer um culto de inauguração no dia 24 de outubro. Eu acho que é 24 de outubro, se não tinha esquecido, mas é em outubro. E você é o nosso convidado. Vai ser uma festa para a glória de Deus. Nós somos gratos. O tema da festa, Deus nos deu motivo para sorrir. Deus nos deu motivo. Deus, e é o hino do Jair Sobrinho, né? Do Nani Azevedo. Deus nos deu motivos para sorrir. E nós somos gratos. Deus tem nos honrado. Muito bem. Pastor Adalto Reis, Assembleia de Deus, a rua da igreja fica ali na Avenida José de Oliveira Camerino, 362, Morada dos Ventos 1. Né? Eu quero estar nesse dia lá, para a honra e glória do Senhor. E agora em agosto, no dia 16, nós estamos organizando uma corrida e caminhada pela fé. Né? A Comadesma, junto com a Associação dos Evangélicos aqui da cidade, o presidente Marcos Chaves, nós estamos aí batalhando aí para no dia 16 de agosto colocar os irmãos para correr, para adorar a Deus. Vai ter um momento de oração e você é o nosso convidado. Dia 16 de agosto, corrida e caminhada pela fé, com a Desma e a Associação dos Evangélicos organizando. Muito bem, Deus continue abençoando o pastor Adalto Reis. Estamos aqui sempre à disposição do Senhor para juntos celebrarmos a Deus. Amém. E agradecer ao Senhor. Que Deus continue abençoando o seu ministério, abençoando a sua família, em especial te usando como instrumento de Deus para a glória do Senhor aqui nessa cidade e por onde você for, de 2 em 2, adorando o nome de Jesus. A você que nos assistiu, também compartilha esse vídeo, comenta com as pessoas e que Deus tenha falado poderosamente ao seu coração e à sua vida em nome de Jesus. Forte abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Glória a Deus. Amém.